A planta que transforma seu jardim. Dona Marta sempre sonhou em ter um jardim cheio de flores coloridas. Mas, toda vez que plantava alguma coisa, as folhas murchavam em poucos dias. Ela regava, adubava, conversava com as plantinhas, nada funcionava. Seu quintal continuava feio, com terra seca e algumas ervas daninhas. Esse jardim não tem jeito, suspirou ela, sentada na varanda, olhando para o espaço vazio. Seu neto, Lucas, de 10 anos, estava brincando ali perto com uma bola velha. Ele parou e olhou para a avó. Vó, por que você não planta aquela flor roxa que a tia Lúcia tem? A da casa dela é linda. Ah, Lucas, aquela é difícil de cuidar. Precisa de muito sol, água na medida certa. Eu já tentei, mas não deu certo. Mas a tia disse que é só colocar na terra e deixar quieta. Ela nem rega todo dia. Dona Marta riu. É fácil falar, né? Mas eu já perdi a conta de quantas plantas morreram aqui. Naquela tarde, enquanto varria a calçada, ela viu o Sr. João, o vizinho de 70 anos, passando com um vaso pequeno nas mãos. Ele sempre tinha as melhores plantas da rua. Bom dia, seu João. O que é isso aí? Perguntou Dona Marta, apontando para o vaso. Ah, isso? É uma muda de dama da noite. Uma plantinha especial. Especial por quê? Porque ela cresce em qualquer lugar. Não precisa de muito cuidado. E o melhor, ela atrai borboletas e deixa o jardim lindo. Dona Marta franziu a testa. Parece bom demais para ser verdade. Seu João riu. Pode experimentar. Eu trouxe uma muda para você. Ele estendeu o vaso, e Dona Marta aceitou, meio desconfiada. Colocou a planta no canto do quintal, onde batia um pouco de sol, e regou só um pouquinho. Vamos ver no que vai dar, disse ela, dando de ombros. Os dias passaram. Dona Marta quase esqueceu da plantinha. Até que, uma manhã, Lucas gritou da janela, Vó! Vem ver! Ela correu até o quintal e quase não acreditou. A dama da noite tinha crescido, cheia de folhas verdes e brotos novos. E não era só isso, outras plantinhas começaram a aparecer ao redor, como se tivessem sido chamadas. Como isso aconteceu? Perguntou Dona Marta, espantada. Eu não fiz nada. Disse Lucas, rindo. Só deixei ela quieta, como a tia falou. Dona Marta se agachou e tocou a terra. Estava úmida, mesmo sem ela ter regado. As folhas da dama da noite soltavam um cheiro suave, e algumas borboletas já voavam por ali. Essa planta é mágica, murmurou ela. Não é mágica, vó. É só que ela sabe o que fazer, explicou Lucas. Dona Marta sorriu. Nos dias seguintes, ela parou de se preocupar tanto. Deixou a dama da noite crescer livremente. E, para sua surpresa, outras plantas começaram a brotar, margaridas, girassóis, até um pé de manjericão. Olha só, Lucas! O jardim está vivo! Eu disse que ia dar certo! Ele comemorou. Seu João passou pela calçada e parou para admirar. Viu? Eu falei que ela era especial. O senhor tinha razão. Essa planta mudou tudo, disse Dona Marta, feliz. Não foi a planta, Marta. Foi você. Você parou de forçar e deixou a natureza fazer o trabalho dela. Dona Marta pensou um pouco e concordou. É verdade. Às vezes, a gente só precisa dar uma chance. E assim, o quintal que antes era feio e sem vida, agora estava cheio de cores, cheiros e borboletas. Dona Marta até começou a colher manjericão para fazer molho de macarrão. Quem diria, hein? Ela disse, olhando para o jardim. Uma plantinha mudou tudo. Lucas sorriu. E agora a gente pode plantar mais. Dona Marta riu e abraçou o neto. Vamos plantar, sim. Mas sem pressa. Afinal, as melhores coisas crescem devagar. E assim, o jardim de Dona Marta se tornou o mais bonito da rua. Não por causa de uma planta mágica, mas porque ela aprendeu que, às vezes,
Basta confiar um pouco mais na natureza. Dias depois, o jardim de Dona Marta virou notícia no bairro. As vizinhas passavam na calçada só para espiar as flores e sentir o cheiro das ervas. Olha só, Dona Marta! Disse a Dona Célia, apontando para os girassóis. Nunca vi uns tão altos. Marta sorriu, orgulhosa. É o Lucas que rega todo dia. E a terra aqui é boa. Terra boa e paciência, completou o Lucas, limpando as mãos na bermuda. A Dona Célia suspirou. Eu queria ter um cantinho assim. Mas minhas plantas sempre morrem. Quer ajuda? Perguntou o Lucas, animado. A gente pode te ensinar. Marta concordou. É só não encher de água e deixar o sol bater. A natureza faz o resto. No fim de semana, Lucas e Marta foram até a casa da Dona Célia. O quintal dela estava cheio de vasos secos e folhas murchas. Vamos começar com pouca coisa, disse Marta, pegando um vaso vazio. Um alecrim, talvez. Ele gosta de sol e não precisa de muita água. Lucas cavou um buraquinho na terra. Olha, Dona Célia, assim. Não pode apertar muito, senão a raiz não respira. A vizinha observava, atenta. E se eu esquecer de regar? O alecrim aguenta, respondeu Marta. Melhor esquecer do que afogar. Dona Célia riu. Então tá bom. Vou tentar. Em algumas semanas, o alecrim da Dona Célia já estava verde e cheiroso. Ela até levou um ramo para Marta. Olha só! Deu certo! Viu? Disse Lucas. Agora você também tem um jardim. A Dona Célia abraçou os dois. Obrigada. Vocês me ensinaram que plantar não é só colocar semente na terra. É cuidar, mas também deixar viver. Marta sorriu. É isso mesmo. E agora, o bairro todo vai ficar mais bonito. Lucas olhou para o céu, onde o sol brilhava forte. E a gente pode ensinar mais gente. Marta bagunçou o cabelo do neto. Vamos com calma, Lucas. Um passo de cada vez. E assim, o jardim de Dona Marta não mudou só a casa dela. Mudou o jeito de todo mundo ver as plantas. Menos pressa, mais confiança. E, no fim, até as flores mais simples ficavam lindas. Dias depois, a notícia se espalhou. A Dona Célia contou para a Dona Rosa, que morava na Casa Amarela. A Dona Rosa tinha um vaso de manjericão que vivia murchando. Eu já desisti dele, ela disse, cruzando os braços. Todo dia eu rego, mas ele só faz cara feia. Marta sorriu. E se a gente tentar diferente? Menos água, mais sol? Ah, mas ele já tá fraco. Vamos ver, disse Lucas, animado. A gente pode mudar ele de lugar. Dona Rosa suspirou, mas deixou. Eles levaram o vaso para perto da janela da cozinha, onde o sol batia de manhã. Lucas até colocou uma pedrinha em cima da terra. Para ele não se sentir sozinho, explicou. No começo, nada. Mas depois de uma semana, o manjericão começou a soltar folhinhas novas. Dona Rosa quase não acreditou. Olha só! Ele tá vivo! Eu disse, Marta riu. As plantas sabem quando a gente tá tentando. Dona Rosa pegou um punhado de folhas e cheirou. Vou fazer um molho para macarronada. Querem vir almoçar domingo? Queremos! Lucas pulou. E assim, o jardim virou conversa. Na padaria, no ponto de ônibus, até no mercadinho do seu Zé. Todo mundo queria saber o segredo. Não tem segredo, Marta sempre respondia. É só prestar atenção. Mas o povo não acreditava. Achavam que ela tinha algum truque. Até que um dia, o filho da Dona Rosa, o Tiago, apareceu com uma muda de hortelã. Minha mãe disse que você salva plantas. Essa aqui tá morrendo. Marta olhou. A hortelã estava amarelada, com as raízes aparecendo. Ela tá sufocando, disse. Precisa de mais espaço. Mas eu rego todo dia. Água demais também afoga, Lucas explicou.
Tiago franziu a testa. Então o que eu faço? Transplanta. Marta pegou um vaso maior. E coloca num lugar que não tenha sol o dia todo. Tiago fez como ela mandou. E em 2 semanas, a hortelã estava verde de novo, cheia de brotos. Caramba, ele disse, impressionado. Vocês são bruxos. Marta riu. Não, só observamos. Mas o apelido pegou. No bairro, eles viraram os bruxos das plantas. E toda vez que alguém tinha uma dúvida, batia na porta de Marta. Dona Marta, minha samambaia tá caindo as folhas. Meu jasmim não floresce. A roseira da minha avó tá cheia de pulgões. Ela e Lucas sempre davam um jeito. Às vezes, era só mudar o vaso de lugar. Outras, era parar de regar tanto. Ou conversar com a planta, como Marta fazia. Elas gostam de atenção, ela dizia. E o bairro foi mudando. As calçadas ficaram mais verdes. As janelas, cheias de vasos. Até o seu Zé, que só plantava dinheiro, colocou um pé de pimenta no balcão do mercadinho. Para dar sorte, ele disse. Lucas adorava ver aquilo. Um dia, depois de ajudar a dona Norma com um pé de tomate, ele parou na frente da casa de Marta. Vó, a gente tá fazendo diferença. Marta olhou para o jardim, cheio de cores e vida. A gente tá só lembrando as pessoas de olhar em volta. E assim, sem pressa, o bairro foi ficando mais bonito. Um vaso de cada vez. Lucas sentou no degrau da varanda, olhando as flores que Marta tinha plantado. O sol da tarde deixava tudo dourado. Vó, e se a gente fizesse mais? Tipo, um mutirão? Marta parou de regar os girassóis e sorriu. Mutirão de quê, meu filho? De plantar. A gente podia chamar todo mundo. Cada um leva uma muda, uma semente. Até quem não tem quintal pode plantar em vaso. Marta pensou um pouco. Depois, balançou a cabeça. Pode ser. Mas tem que ser simples. Nada de regras chatas. Lucas riu. Claro. Só plantar e pronto. No dia seguinte, Lucas foi até a praça. O seu Zé já estava lá, varrendo a calçada. Seu Zé, a gente vai fazer um mutirão de plantas no domingo. Topa? O velho coçou a cabeça. Eu? Plantar? Não sei nem por onde começa. Não precisa saber. Só trazer uma semente ou uma muda. A gente ajuda. Seu Zé deu de ombros. Tá bom. Mas se morrer, não me culpe. Lucas riu e saiu correndo. Passou na casa da Dona Norma, no mercadinho da Dona Lúcia, até na padaria do seu João. Domingo, na casa da minha avó. Ele gritava para quem quisesse ouvir. No domingo, o quintal de Marta estava cheio. Tinha gente de todas as idades. Até a menina nova, a Clara, que tinha acabado de se mudar, apareceu com um vaso de manjericão. Minha mãe disse que é bom para cozinhar, ela falou, tímida. Lucas pegou o vaso e sorriu. Perfeito! Marta distribuiu mudas que tinha guardado, alecrim, hortelã, até um pé de maracujá. Cada um planta o que quiser, ela disse. O importante é começar. E assim, em poucas horas, o quintal virou um canteiro. Tinha flor, tempero, até um pé de abacate que o filho do seu Zé trouxe. Isso aqui tá parecendo uma feira, brincou Dona Norma, olhando tudo. Melhor que feira, disse Lucas. É um jardim. No fim do dia, todo mundo foi embora com uma planta nova. Marta ficou na varanda, olhando o quintal agora maior. A gente plantou mais que sementes hoje, ela murmurou. Lucas sentou ao lado dela. Plantou o quê, então? Marta sorriu. Um jeito novo de ver as coisas. Marta olhou para as mãos, ainda sujas de terra. Antes, eu via só mato e sujeira aqui. Agora, ela apontou para os canteiros, agora vejo comida, remédio, sombra. Lucas seguiu o dedo dela. O pé de maracujá já tinha uma trepadeira fina subindo no muro. A hortelã soltava cheiro forte quando o vento batia.
E se não der certo? Ele perguntou. Como assim? As plantas. E se morrerem? Marta riu. Ué, a gente planta de novo. Não é assim que a vida funciona? Lucas coçou a cabeça. Nunca pensei nisso. Pois, ela se levantou e espanou a calça. A gente erra, tenta outra vez, cresce. Igual planta. Dona Norma passou pela calçada, carregando um saco de lixo. Parou ao ver os dois. Vocês dois aí, parecem filósofos. Ela riu. Mas ó, não esqueçam de regar. Amanhã vai fazer sol forte. Já tô indo, disse Lucas, levantando também. Marta olhou para o céu. O sol começava a baixar, pintando tudo de laranja. Amanhã a gente vê como tá. Hoje já foi bom. Os dois entraram em casa. Na cozinha, Lucas lavou as mãos na pia. Sabe o que eu tava pensando? Ele disse, enquanto secava os dedos. O quê? Que a gente podia fazer um churrasco. Para comemorar. Marta abriu a geladeira, procurando algo. Churrasco? Com o quê? Com o que a gente plantou. Lucas riu. Bom, daqui uns meses. Mas já dá para sonhar. Marta fechou a geladeira e sorriu. Sonhar é de graça. Do lado de fora, o vento balançava as folhas novas. Em algum lugar, um passarinho cantou. E o quintal, antes vazio, agora respirava. Marta sentou na cadeira da cozinha e pegou o celular. Vou avisar o pessoal. A tia Ana vai pirar quando ver. Lucas se aproximou e espiou a tela. Manda foto. Mas só das folhas, tá? Nada de mostrar a planta toda. Por quê? Marta franziu a testa. Sei lá. Ele deu de ombros. Acho que é nosso segredo por enquanto. Marta riu e tirou uma foto rápida. As folhas verdes brilhavam sob a luz da tarde. Pronto. Enviado. O celular vibrou na hora. Era a tia Ana. Meu Deus, Marta! Que planta é essa? Falou demais, Lucas murmurou, mas sorria. Marta digitou rápido, calma, tia. Depois te conto. Do lado de fora, o vento soprou mais forte. As folhas novas farfalharam, como se sussurrassem algo. Você ouviu isso? Lucas perguntou, olhando pela janela. O quê? Nada. Ele balançou a cabeça. Deve ser coisa da minha cabeça. Marta guardou o celular e se levantou. Vou preparar um café. Você quer? Quero. Lucas se esticou. Mas primeiro vou dar uma olhada no quintal. De novo? Marta riu. Só para ver se tá tudo certo. Ele abriu a porta e pisou no gramado. O sol já quase sumia, mas o quintal parecia diferente. As sombras dançavam, longas e estranhas. Lucas se agachou perto da planta. Tá crescendo rápido, hein? As folhas se mexeram, como se respondessem. Ele piscou. Deve ser o vento. Mas não tinha vento. Lucas se levantou rápido e voltou para dentro. Marta já estava com 2 xícaras na mesa. E aí? Tudo bem? Tudo. Ele fechou a porta com cuidado. Só, acho que a gente precisa de mais adubo. Marta levantou uma sobrancelha. Mais adubo? Você nem deixou eu terminar de regar direito. É só um palpite. Lucas pegou o café. Amanhã a gente compra. Marta suspirou, mas não discutiu. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho da chaleira. Amanhã, ela disse, por fim, a gente vê o que faz. Lucas assentiu. Mas, no fundo, ele já sabia. Aquela planta não era normal. E, de alguma forma, ela também sabia disso. Lucas dormiu mal naquela noite. Sonhou com raízes se enrolando nos seus pés, folhas sussurrando coisas que ele não entendia. Acordou suado, com o coração batendo forte. Marta já tinha saído pro trabalho.
Na mesa da cozinha, um bilhete. Comprei adubo. Te amo. Ele olhou pela janela. A planta estava maior. As folhas agora tinham um brilho estranho, quase metálico. E o cheiro, doce demais, enjoativo. Tá de sacanagem, murmurou. Foi até o quintal, mas parou a 2 passos da planta. As folhas se inclinaram na direção dele, como se o chamassem. Ele recuou. Não vou chegar perto. Voltou para dentro, trancou a porta e ligou pro celular. O primeiro número que apareceu foi o do Zé, um amigo que entendia de plantas. Alô? Zé, é o Lucas. Preciso de uma ajuda. O que foi? Sua samambaia morreu? Não é samambaia. É uma planta nova. Ela tá crescendo muito rápido. E se mexendo. Silêncio do outro lado. Zé? Cara, você tá me zoando? Juro. Ela parece que respira. Mais silêncio. Então, um suspiro. Tá bom. Vou aí depois do almoço. Lucas desligou e olhou pro quintal de novo. A planta agora tinha brotos novos, verdes e brilhantes. Ele engoliu em seco. Que merda eu plantei? O celular vibrou. Mensagem de Marta. Tudo bem por aí? Você não respondeu meu bilhete. Ele digitou rápido. Tudo. Depois te conto. Mentira. Não ia contar nada. Pelo menos não ainda. Ouviu um barulho no quintal. Como se algo raspasse na parede. Zé, você já tá aí? Gritou. Ninguém respondeu. Ele se aproximou da janela devagar. A planta estava diferente. As folhas agora tinham veias roxas, pulsando devagar. E no meio delas, algo redondo e escuro começou a se abrir. Uma flor? Não. Era um olho. Lucas deu um passo para trás. O olho piscou. Que porra é essa? Ele murmurou. O olho mexeu, como se o estivesse observando. Depois, sumiu. As folhas se fecharam de novo, devagar, como se nada tivesse acontecido. Ele passou a mão no rosto. Estava suando frio. Tá maluco, Lucas? Você tá vendo coisa? Mas o barulho voltou. Raspando. Agora vinha de trás da planta. Ele se aproximou, o coração batendo forte. Empurrou as folhas com a ponta do dedo. Nada. Só terra. E raízes. Muitas raízes. Grossas, como veias, saindo da terra e se espalhando pela parede. Isso não é normal, ele sussurrou. O celular vibrou de novo. Zé, cheguei. Tá aberto. Lucas olhou pro portão. Zé estava lá, de óculos escuros, com uma expressão de quem não queria estar ali. Entra logo, cara, Lucas gritou. Zé entrou devagar, olhando pro quintal. Cadê a planta? Ali. Lucas apontou. Zé tirou os óculos. Ficou parado, olhando. Puta merda. Eu te falei. Isso não é uma planta, Lucas. Isso é, sei lá. Você também tá vendo as veias roxas? Zé não respondeu. Ele se aproximou, esticou a mão, mas não tocou. Ela tá respirando mesmo. Eu sei. E o olho? Lucas engoliu em seco. Você viu também? Zé balançou a cabeça. Não. Mas acredito em você. Os dois ficaram em silêncio. A planta parecia maior agora. As raízes tinham avançado mais pela parede. O que a gente faz? Zé perguntou. Não sei. Mas acho que a gente não devia mexer. Zé concordou. Vamos chamar alguém. Quem? A polícia? Vão achar que a gente tá drogado. E não tá? Lucas riu, nervoso. Não, Zé. Não tô. Zé olhou pro celular. Minha irmã trabalha numa faculdade. Ela estuda plantas estranhas. Liga pra ela. Zé discou.
Esperou. Oi, mana. Preciso de um favor. É urgente. Enquanto Zé explicava, Lucas voltou a olhar para a planta. As folhas tremeram. Como se sentissem que estavam falando dela. Ela tá vindo, Zé disse, desligando. Quanto tempo? Meia hora. Lucas olhou pro relógio. Meia hora parecia uma eternidade. E se ela crescer mais? Zé não respondeu. Os dois ficaram olhando para a planta, esperando. Então, o barulho voltou. Mais alto. Como se algo estivesse cavando debaixo da terra. Ela tá se mexendo, Lucas disse. Zé deu um passo para trás. A gente devia sair daqui. Não. Precisamos ver o que ela faz. Lucas, isso é loucura. Eu plantei essa merda. Preciso saber. Zé suspirou. Tá bom. Mas se ela pular em mim, eu corro. Lucas riu, mas não era de verdade. Os dois ficaram parados, olhando. As raízes agora se mexiam sozinhas, como cobras. Uma delas tocou o pé de Lucas. Ele pulou para trás. Caralho! Zé agarrou o braço dele. Vamos embora. Agora. Lucas ia responder, mas o chão tremeu. Fraco, mas o suficiente para fazer os dois perderem o equilíbrio. A planta se inclinou toda para frente. Como se estivesse se esticando. E então, no meio das folhas, o olho abriu de novo. Maior. Mais escuro. Corre, Zé gritou. Os dois saíram correndo pro portão. Lucas olhou para trás uma vez. A planta estava se erguendo. As raízes se soltando da terra. Ela tá vindo, ele disse, sem fôlego. Zé não olhou. Só correu mais rápido. Eles chegaram na rua e pararam, ofegantes. A planta não saiu do quintal. Mas estava lá, parada, como se os observasse. O que a gente faz agora? Zé perguntou. Lucas não sabia. Mas uma coisa era certa, aquela planta não era só uma planta. E ela não ia parar de crescer.